último dia que nós vamos falar sobre a graça de Deus. E eu não imaginei que o Senhor iria ainda me dar o privilégio de ministrar a palavra dele. Houve um tempo na minha vida em que eu imaginei que todos os meus sonhos, todas as promessas de Deus, elas não eram mais para mim. E hoje, quando eu estava lendo aqui a palavra para ministrar aqui, eu falei assim: Senhor, que honra que o Senhor me deu de ministrar a palavra hoje e fazer um encerramento sobre graça. Pode ter certeza que você que está aqui nessa noite, que você que está assistindo aí pela live, saiba que o Senhor marcou um encontro com você hoje. Saiba que hoje era para você estar aqui. Às vezes você imagina, fulano de tal não veio, mas hoje o encontro foi com você. Talvez você está aí na live, talvez você mandou convite para outras pessoas e elas não entraram, mas talvez seja para você hoje essa palavra. E eu queria que os irmãos orassem agora por mim, porque eu sei que de mim eu não tenho nada. De mim, da gente, se a gente for olhar por nós mesmos, nós não temos nada para entregar. Mas quando nós viemos aqui na frente, nós viemos com o temor do Senhor. E nós sabemos que é Ele que fala através de nós. Amém? Eu queria pedir, Dona Amália, se a irmã podia orar por mim, por gentileza? Paz, igreja. Estende as suas mãos para cá, vamos abençoar a serva do Senhor. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, diante do teu altar, Senhor amado, eu quero te apresentar, Senhor amado, a Débora. Pai Santo, que o Senhor venha derramar do seu óleo precioso sobre ela. Derrama da tua unção, Senhor. E que a tua palavra venha direto aos nossos corações, Pai. Usa a tua filha, Senhor amado, com poder, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa cada pessoa que aqui está, Senhor. Que abre, Senhor amado, os ouvidos, ó Deus, para a tua palavra. Tira as escamas, Senhor amado, dos olhos, Deus amado. Pai querido, Pai amado, eu abençoo a cada vida aqui. Abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Usa ela, Deus, como tu queres. Pode sentar, irmãos. A nossa leitura de hoje está lá em João 1,16. No Evangelho de João 1,16. E enquanto a Rai vai colocando aí pra gente, eu queria falar para vocês um pouquinho como que eu cheguei a essa palavra, né? Algumas mulheres que estão aqui, talvez vai ouvir de novo essa palavra, porque foi a mesma palavra que eu ministrei no dia que nós tivemos o nosso chá de mulheres lá na casa da Robertinha. E quando o pastor me chamou na segunda-feira, eu demorei para responder ele e eu falei assim: meu Deus, não dá tempo de preparar uma palavra em 3 dias, pelo menos eu, né? Quem tem experiência prega na hora mesmo, chamou, pregou. Mas eu, pelo menos, eu ficaria muito nervosa se eu não tivesse um tempo hábil para ministrar uma palavra. E aí eu falei, eu vou falar que não. Vou dar um tempinho, né? Vou falar para ele, eu não vou não, porque não dá tempo. E aí eu falei pra Dani, você acha muito chato? Eu falo, não. Ela falou assim, Débora, chato não é, né? Mas se você tiver uma palavra no seu coração aí eu falei, aí eu pensei, poxa, eu poderia falar da palavra de mulheres, mas as mulheres vão ter que ouvir de novo, né? As que estavam lá. Aí minha irmã falou, por que você não prega a palavra que você pregou na célula de mulheres? Eu falei, não tem como escapar. Então era pra ser essa palavra mesmo, tinha que ser ela. E talvez você vai ouvir de novo, mas Deus vai falar de uma forma diferente com você. Assim como quando eu estava relendo ela, quando eu estava lendo aqui meu papelzinho de novo, o Senhor falou de uma outra forma comigo também. Então a palavra do Senhor, ela realmente, ela se renova mesmo. Nós temos um entendimento diferente dela. De um dia para o outro, você pode entender de uma forma diferente. E essa palavra, como que eu cheguei lá no culto de mulheres? Por que eu cheguei nessa palavra? E eu estava contando para as meninas que eu nasci num berço evangélico, nasci
e cresci. Minha mãe sempre levou a gente para a igreja, se esforçou para ser um exemplo, uma mulher de Deus, para que nós pudéssemos também crescer e ser também pessoas tementes a Deus. E eu sempre ouvi falar de graça, desde que eu me entendo, assim, que eu comecei a entender a palavra. Graça é uma palavra que é pregada toda Santa Ceia. Então toda Santa Ceia a gente ouvia a palavra. E também culto normal, sempre tinha a palavra sobre graça. E eu achava que eu entendia tudo sobre graça. Achava que eu sentia a graça totalmente na minha vida. E eu entendia que sem a graça, eu entendo, né, que sem a graça nada a gente pode fazer. Então eu imaginava que eu vivia uma vida, né, na graça de Deus, e que agora que chegou o tema da graça, eu falei, nossa, que legal, um tema que aí eu posso me aprofundar mais, porque eu já entendo sobre a graça. Eu imaginei isso, né? Eu vivo a graça de Deus 35 anos. Só que, gente, pasmem, eu não entendia, eu vivia metade da graça. Eu vivia metade daquilo que a graça pode me oferecer. E como que eu entendi isso? Uma vez eu estava no CELP, que é o suporte à luz da palavra que a gente tem, com uma psicóloga, e a gente estava falando sobre a questão de alguns traumas que a gente tem, de não merecer receber algumas coisas. E eu acabei me abrindo, chorei muito, fiquei até com vergonha depois, porque às vezes eu falo muito, depois eu fico, meu Deus, por que eu falei aquilo? Eu falo demais. E eu acabei me abrindo lá, tinha várias mulheres, e eu falei assim, gente, vocês acreditam que eu não consigo orar por cura por mim? Eu não consigo. Gente, você acredita que eu não consigo pedir para que o Senhor me abençoe financeiramente? Eu não consigo. Eu não consigo me sentir merecedora de receber algumas coisas de Deus. Porque eu acho que eu cometi tantos erros e hoje eu sofro a consequência desses erros, e eu acho que essa consequência ela vai passar um dia, ou talvez nunca vai passar, e tudo bem. Eu estou bem assim. Eu vou viver a consequência que eu precisar viver. E eu não tenho direito de pedir nada para Deus. Então minha oração era assim: Senhor, eu tô com vitiligo. Tô com vitiligo há 2 anos. Mas é assim, tudo bem. Se o Senhor quiser curar, amém. Tá bom. Porque eu mereci, né? Eu usei produto químico. Eu não tratei meu emocional antes, porque isso daqui é emocional. E toda vez que eu ia orar por minha vida financeira, Senhor, eu queria tanto receber uma bênção financeira, queria tanto que a minha família fosse próspera, mas tudo bem, porque eu não sei nem administrar um dinheiro, né? Então, se o Senhor também não achar por bem, Senhor, faça a tua vontade. Gente, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não é? Por que a gente pede? A gente pode pedir para o Senhor fazer a vontade dele, mas o Senhor muitas vezes fala: pedir e dar se vos dá, bater e você vai encontrar, a porta vai ser aberta. E a gente muitas vezes ora errado. Nós podemos pedir e no final falar: todavia seja feita a tua vontade. Mas o Senhor nos deu o direito de pedir. Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. O Senhor quer te tornar próspero. O Senhor quer fazer a sua família ser uma família referência para a sua cidade, para o seu bairro, para onde você estiver. Mas se você não se sente merecedor, se você não entender a graça, é muito difícil a gente responder a essa graça. E é muito difícil até orar e pedir certas coisas para o Senhor. E eu vivia isso, gente, muitos anos, achando que eu estava 100% certa. E eu era uma pessoa humilde. Eu sou humilde, por isso que eu oro assim. E tá certo, porque a gente tem que ser. Mas, gente, eu li uma frase que fala assim, a gente nega tudo aquilo que a gente acha que não merece. Olha isso, a gente nega tudo aquilo que a gente acha que não merece. Às vezes você recebe uma profecia, às vezes você recebe, né, uma palavra de um irmão e você fala: Deus me livre. Deus me livre. Mas por que o Deus me livre? É porque você acredita que você não merece receber aquilo. Mas quem está falando que você merece receber aquilo é o seu Criador. É quem te criou para aquilo, para fazer aquilo. Então, toda vez que Deus falar com você sobre algo e te disser: vou te dar algo, nunca diga: Deus me livre. Você pode dizer assim: meu Deus, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor quiser me dar, eu vou receber e eu vou fazer.
E isso que eu tenho aprendido com a graça. E é isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Porque eu tinha percebido que eu não vivia a graça de Deus em sua plenitude. E por que o inimigo não quer que a gente entenda a graça? Por que será que o diabo não quer que a gente viva em plenitude da graça? Porque, gente, a graça é o campo onde Satanás, o diabo, ele não pode pisar. Ele não tem moral nenhuma e nem poder para pisar no campo da graça. Enquanto a pessoa escolhe viver a vontade de Satanás, ele faz o que ele quer com a sua vida. Ele arrebenta a gente, porque a gente não tem poder nenhum sobre ele. Ele é forte mais do que a gente, mas ele não é mais forte que a graça de Deus. Então, no momento em que você entende a graça e decide viver na graça, ele perde totalmente o poder na sua vida. E aí você começa a viver a plenitude da graça de Deus, que é o que a gente vai falar hoje. E eu quero dizer para você que se você está passando por algum momento em que você sabe que é uma consequência de um pecado, de um erro, de algo que você cometeu, você faça uma oração hoje. Hoje nós vamos falar sobre graça. Você faça uma oração e você diz assim: Senhor, eu sei que eu não mereço que essa consequência passe de mim. Eu preciso viver ela. Mas eu reconheço que a sua graça é poderosa e pode amenizar essa consequência, e eu posso passar por ela em plenitude. Eu vou passar por ela, mas eu vou viver em plenitude na graça. Então eu não vou sentir, eu vou sentir algumas angústias, minha carne é falha, mas o meu espírito é forte. Então toda vez que a minha carne disser, meu Deus, agora eu decidi ser cristão, e eu vou ter que enfrentar uma batalha muito grande agora que eu decidi por ser cristão. Vou ter que enfrentar uma luta muito grande de consequências de coisas que eu fiz. Mas a tua graça me basta. A paz que excede todo entendimento me basta. Então eu vou conseguir viver, passar por essa consequência, mas em plenitude e em graça. E essa é a diferença de nós caímos, levantamos, reconhecemos, mudamos de rota, e a graça do Senhor, ela se aperfeiçoou em nós, e nós passamos. Até muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas eu não estou nem preparado para pregar ainda, como eu sempre me acho que eu não estou preparada. Mas é a graça do Senhor, que Ele vai se aperfeiçoando e vai te abençoando, e você ainda vai ter o que dar. Ele é um rio que flui, desce, passa por você, esse flui passa por dentro de você, e através desse rio que passa por você, vai passando por outras pessoas também. Então quando você recebe a graça, pode ter certeza que as pessoas ao seu lado, elas vão sentir essa graça, elas vão ter vontade de receber também essa graça. Você vai abrir a boca e vai sair graça da sua boca. Você vai falar algo, você vai dar um conselho, e esse conselho não é mais aquele conselho que você dava antes. Sabe, você tem uma amiga, e aí essa amiga chega em você e fala: ai, meu marido, ai, menina, larga isso, pelo amor de Deus. Você não vai mais fazer isso. É diferente. A graça te alcançou, a graça vai alcançar você, e vai alcançar, até o seu conselho vai mudar. Aí a pessoa vai falar: nossa, como você tá diferente, né? Eu lembro que o Adriano, meu esposo, brigava muito comigo porque eu dava ouvido para algumas pessoas que entravam na minha casa e ficavam fofocando. E eu falava para Adriano assim: Adriano, mas eu não tô fofocando, eu só tô ouvindo. Aí ele falava para mim assim: mas você tá dando ouvido, você tá dando ouvido. Quando a graça de Deus flui dentro de você, você sente comichão, você não consegue nem ouvir mais. A pessoa vai falar alguma coisa, você fala: meu Deus, mas ela está falando de tal pessoa, eu fiz muito pior e a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus vai alcançar essa pessoa também. Então você muda totalmente, muda seus conselhos, muda suas palavras. Você é um perdoador nato, você vive perdoando, até chamado de besta, até é besta, ó, tudo perdoa, porque você fica mesmo, porque você sabe que o Senhor te perdoou. Por que você não vai perdoar também? Então o inimigo, ele não quer que a gente viva essa plenitude. E vamos entender o que é plenitude. Vamos ler lá João 1,16, que fala assim, ó: todos recebemos da sua plenitude
graça sobre graça. Vamos ler todo mundo junto, só pra gente dar uma animadinha aí, pra gente dar uma esquentada? Vamos lá? 1, 2, 3. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Aqui João está falando de Jesus, que nós recebemos de Jesus a sua plenitude. E gente, o que é plenitude? Plenitude no dicionário é inteiro, completo e contínua satisfação. Então já começa daí. Nós recebemos de Jesus uma contínua satisfação. A nossa vida, gente, ela é cercada por pessoas que são imperfeitas. Nós somos cercadas de pessoas imperfeitas. E às vezes nós queremos exigir das pessoas do lado a perfeição, sendo que a gente só tem perfeição em Jesus. No ser humano, gente, não há nada de bom. A gente não consegue buscar perfeição. Enquanto eu entendia isso, quando Deus falava isso comigo, eu comecei a entender por que eu era tão tóxica com meu esposo, o Adriano. A cara dele. Porque, gente, eu queria que o Adriano preenchesse coisas em mim que só Jesus podia preencher. Ele não ia conseguir. Ele é um mero mortal. Maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, mas ele não vai conseguir preencher. Eu queria que ele preenchesse coisas que meu pai não conseguiu preencher. E meu pai não conseguiria preencher porque é Jesus que preenche esse espaço. Existe um espaço no nosso coração que é só Jesus que vai preencher. Só Ele. E aí a gente quer exigir. Eu fui curada com questões maternas. Minha mãe, não sei se ela está assistindo agora, ela é prova disso. Porque eu queria exigir da minha mãe coisas que só em Jesus a perfeição. Todos nós temos erros. Nós vamos errar como marido, como mulher, como mãe, como pai. E só Jesus a perfeição. E aí quando você começa a entender isso, você vai exigir menos das pessoas do seu lado. Você vai ter uma convivência melhor com as pessoas do seu lado. E você vai começar a viver a plenitude, que é a contínua satisfação que só é encontrada em Jesus, que só é encontrada nele. E aí você fala, poxa vida, era tão fácil. Por que eu estava patinando nisso? Sendo que está escrito na Bíblia. E eu li, quantas vezes eu li esse versículo? E fora de Jesus realmente não há plenitude. Só em Cristo nós encontramos a verdadeira plenitude. No mundo não encontramos nada de bom. Nada vai preencher. Não vai preencher uma boa faculdade, não vai preencher o dinheiro, até a própria saúde. Eu lembro que o nosso pastor lá da nossa antiga igreja falava assim, ó, gente, paz é melhor do que dinheiro. Paz é melhor até que saúde. Porque tem gente doente em paz e tem gente saudável não em paz. Tem noção do que é isso? Que tem gente que está enfrentando uma doença agora, mas a paz que excede todo entendimento está lá fluindo dentro dela. E tem gente mega saudável e não tem paz. Não tem satisfação. Então, nós vamos entender agora também rapidinho qual é a diferença de graça e de misericórdia. Eu contei para as meninas uma historinha e eu vou contar para vocês que foi uma história que abriu os meus olhos para entender graça e misericórdia, porque eu achava que graça e misericórdia era a mesma coisa. E aí depois eu vi um vídeo na internet de um pastor explicando, eu falei, poxa vida, agora entendi. Ele contou assim que tinha um menino que ele era menor de idade e ele queria dirigir o carro do pai dele. E o pai dele falou, não, você não vai dirigir o carro, porque você é menor e você não sabe dirigir, você vai bater o carro. Ele foi, pegou a chave escondida e foi dirigir. Aí ele dirigiu, quando ele estava voltando para casa, ele foi estacionar, ele bateu no muro do vizinho e derrubou o muro do vizinho, estraçalhou o carro. Foi aquela batida. O vizinho ouviu, saiu para fora. Quando ele olhou para o menino, ele disse assim, meu Deus, o que você fez? Pega a chave do seu carro, vai para sua casa e eu não vou contar para o seu pai. Fica tranquilo. Só que você se resolve com seu pai desse BO do carro aí. Você se vira. Isso é misericórdia. A misericórdia é Deus não nos castigar apesar de merecermos. O menino, ele podia ter pego e falado, vou lá falar com seu pai, você vai levar uma surra, mas eu não vou falar com seu pai. Vai lá, aguenta as consequências do seu erro, mas eu não vou contar para o seu pai e nem vou exigir a construção do muro.
Isso daí é a misericórdia. E o que é a graça? A graça é, ele chegou no menino e falou assim, ó, fique em paz, vou reconstruir o meu muro, não vou contar para o seu pai, vou levar o carro na oficina, vou pagar o conserto e vou falar para o seu pai ficar tranquilo que está tudo resolvido. O que é a graça? É Deus nos abençoar apesar de não merecermos. E quando eu falo de bênção, não é só bênção material. Eu falo da bênção da vida eterna. Nós não merecíamos. Nós nascemos após Adão e Eva em pecado. E o fim do pecado é a morte. Mas Ele enviou Jesus Cristo, que carregou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele, para que nós pudéssemos voltar a ser amigo dEle e a ter acesso direto com Ele. Nós não precisamos mais matar um animal para receber seu perdão. Nós podemos entrar direto diante do trono, no Santo dos Santos. Nós recebemos o Espírito Santo e agora o Espírito Santo não paira mais. O Espírito Santo mora dentro de nós. Antes ele pairava, agora ele mora. Você é casa de Deus, você é casa do Espírito Santo. Gente, existe amor maior que esse. Ele não quer ficar do nosso lado, ele quer ficar dentro de nós. Ele quer habitar dentro de nós. Então todas as vezes que você pensar em fazer algo que você vai prejudicar o seu próprio corpo, lembre que você é casa do Espírito Santo. Todas as vezes que você sentir vontade de fazer algo que você sabe que está prejudicando o seu corpo, lembre que você é casa, você é morada do Espírito Santo. Cuide da sua mente. A gente tem falado muito sobre isso. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, porque você vai ter um longo caminho ainda quando você entender. E se você já entendeu o que é graça, você vai ter um longo caminho ainda pela frente para falar do amor de Deus. Então vive em plenitude, viva em satisfação contínua com o Senhor. Já que entendemos graça e misericórdia, nós vamos entender agora o que é. Existem dois tipos de graça. E existe uma graça que é a graça comum, que é a graça que se estende a todas as pessoas. O que é essa graça? A graça, o sol nasce para todos, o sol nasce, as plantas crescem, o Senhor manda chuva, o Senhor manda o frio, tudo isso é necessário. Existe uma graça que Ele tem amor por toda a humanidade, são todos filhos dele. Mas existe uma graça que chama graça salvadora, que essa graça é só para quem recebe ela, é só para quem aceita. E essa graça é uma graça da regeneração e da santificação. E essa graça, ela é para quem recebe, não é para todos. Por isso que eu lendo esse versículo, eu entendi quando fala lá que nós recebemos da plenitude e graça sobre graça. Nós recebemos uma graça, que é a primeira graça comum, que é uma bênção que todos nós recebemos, mas além dessa graça nós temos uma outra graça, que é uma graça salvadora. E essa graça é abundante, ininterrupta, sempre fresca e de acordo com a nossa necessidade. Não há pecado que Cristo não perdoe. Não existe pecado que Cristo não perdoe. Nós somos juízes das pessoas e a gente não quer perdoar certos tipos de pecado. Nós escolhemos o pecado que a pessoa cometeu, se nós vamos perdoar ou não. Mas o Senhor Jesus, Ele não escolhe. Existe uma graça do tamanho do pecado seu que precisa ser perdoado. Ela é do tamanho certinho que preenche aquele espaço onde você ainda está vazio e você ainda guarda certas coisas lá. Essa graça, ela pode alcançar você hoje, e ela pode te transformar, e ela pode te trazer uma contínua satisfação, que é viver em plenitude com o Espírito Santo. Essa graça é só em Jesus. Essa graça somente em Deus. E como que você recebe essa graça? Por último aqui,
Vamos ler Hebreus 4,16, que é a última parte. Como que eu respondo a essa graça do Senhor? Vamos ler lá. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Primeira coisa que a gente precisa fazer: se aproximar. Se aproximar da graça. Quando nós cometemos um pecado, quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é fugir. Igual Adão e Eva fez, lembram? Primeira coisa, eles erraram, eles fizeram o quê? Fugiram da presença de Jesus. E quando nós respondemos à graça, a primeira coisa é se aproximar. É fazer isso que você está fazendo aqui hoje. É você mesmo durante o frio, tá frio, mas eu vou lá porque eu vou ouvir uma palavra. É você mesmo de manhã com todos os seus afazeres, é falar, não, vou fazer aqui meu devocional, porque eu preciso me aproximar da graça. Com confiança, com fé que eu não tinha. A fé que eu não tinha, eu não achava que a graça de Deus era suficiente para curar as minhas doenças, mesmo eu sendo consequência do que eu já fiz. O Senhor é poderoso mesmo assim para curar. Agora eu tenho fé. Agora eu abaixo o joelho e falo assim: Senhor, eu repreendo essa enfermidade no teu nome. No teu nome o Senhor é poderoso. Se o Senhor não quiser, amém, mas eu vou orar sempre pela minha cura. Porque o Senhor levou toda a enfermidade. Eu não sou merecedora, mas eu reconheço que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Aproximando dele com confiança, você recebe misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus não nos castigar apesar de merecermos. A gente recebe essa misericórdia. E aí, depois de receber misericórdia, a gente tem um encontro com a graça auxiliadora e abençoadora, que é receber a paz que excede todo entendimento, que é receber não, ele já te deu uma unção, ele já te fez para um propósito, mas ele te faz viver esse propósito. Você começa a viver o propósito. Você fala assim: meu Deus, até um ano atrás eu estava lá cometendo o maior erro da minha vida. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Se isso não é graça, o que é mais graça? E essa graça, mais uma vez, ela é abundante e de acordo com a sua necessidade. Então hoje, eu queria que você recorresse ao Senhor. Me mostra, Senhor Jesus, onde eu estou errando ainda, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. Para que quando eu levante as minhas mãos e quando eu clame o nome de Jesus, os demônios saiam retirados, as doenças saiam, a tristeza seja mandada embora. Eu quero ter autoridade do seu Espírito Santo, quero ter autoridade do Senhor para orar na minha casa. Eu quero ter eu não me sinto digna, mas eu quero diante do Senhor me sentir digna de poder levantar as minhas mãos e clamar pela minha família. Então, Senhor, me mostra onde, Senhor Jesus, eu preciso de conserto. Me mostra onde eu preciso tampar as brechas. Vamos pedir para que o Senhor Jesus hoje coloque agora o Espírito Santo em ação na nossa vida. O Espírito Santo, ele é poderoso para alcançar aquele local, aquele espaço onde a gente nunca contou para ninguém. Aquele lugar onde a gente guarda aquela sementinha ainda que fica germinando e ocupando espaço para que os frutos do Espírito Santo entrem e ele habite em nosso coração. E a graça, a gente consiga viver a graça em sua plenitude. Senhor Jesus, Pai, nós não somos dignos. Nós sabemos que nós não somos dignos, mas nós entendemos que o seu favor imerecido foi derramado por nós. Nós precisamos responder a essa graça, porque senão o seu sacrifício foi em vão.
Senhor Jesus, não adianta, Senhor Jesus, eu vir todos os dias na tua casa, não adianta. Se eu não viver a plenitude da tua graça na minha vida, onde tiver um espaço aqui, Senhor Jesus, que ainda esteja sendo habitado por uma semente maligna do mal, que o Senhor me mostre onde eu preciso de conserto, Senhor. Não é fácil, Senhor Jesus, a gente muitas vezes tem que pedir perdão quando o ofendido fomos nós. Mas para que eu seja liberada, Senhor Jesus, e a tua graça encontre espaço, é isso que eu vou fazer. Porque no teu reino, Pai, o menor é o maior, o último é o primeiro. Então eu entendo que se eu fui ofendida, eu vou pedir perdão. Porque eu sei que é a minha vida que vai ser liberada. Eu sei que é em mim que vai habitar a sua graça. Senhor, onde tiver aquele espaço ainda daquele vício, aquele vício, Senhor Jesus, que nós odiamos tanto, que nós temos nojo de nós mesmos quando nós cometemos ele, mas nós não temos força. Mas se nós clamamos por tua graça e pela tua misericórdia, hoje o Senhor vai nos dar força para vencer esse vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde tiver aquela doença agora, aquela doença que foi causada por problemas psicológicos, aquela doença psicossomática que habita agora no nosso corpo, por falta de perdão, ou por tristeza, por angústia, de coisas do passado, nós repreendemos ela agora em nome de Jesus. Ela não terá mais espaço para ocupar o espaço da graça na minha vida. Senhor, onde eu tiver ainda, Senhor Jesus, orgulho, o orgulho mata, o Senhor abomina o orgulhoso. Onde estiver aquele orgulho em mim, que eu acho que eu posso, que eu faço, que ninguém tem direito de opinar sobre isso, quebra agora o nosso orgulho, Senhor. Quebra aquele orgulho que não deixa espaço para a graça habitar. Tira esse orgulho de mim, Senhor. Tira de mim todo o espaço que está sendo ocupado, que não seja a tua graça. Eu quero viver a plenitude da sua graça. Eu quero viver a satisfação da tua graça. Porque senão o teu sacrifício não valeu a pena naquela cruz. Eu quero corresponder à tua graça, Senhor. Eu não sou digno, mas eu reconheço. Eu reconheço hoje. E eu recebo da tua plenitude, da tua graça, para que eu viva, Senhor Jesus, com qualidade de vida, para que eu consiga receber as suas bênçãos financeiras sobre a minha casa, para que eu consiga receber a tua cura na minha casa, para que eu consiga receber o perdão na minha família. Senhor, a tua graça, ela é o suficiente, a única coisa que eu preciso para que todos os problemas sejam solucionados. Eu vou viver aflições, mas eu vou viver em qualidade de vida com o Senhor, na paz que excede todo entendimento. E nós pedimos que o Senhor faça isso hoje na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.